Eu acho que a live de hoje vai ser polêmica, tá? Eu acho que vai ter gente que não vai entender. Eu acho que vai ter gente que vai ficar assim... Oh, meu, Arthur virou politicamente correto, meu. Ele tá caindo na linguagem da esquerda, meu. Alguns decretos que o Trump assinou hoje, vamos lá. Os Estados Unidos vão sair da Organização Mundial da Saúde. Caramba, isso aí eu não tinha nem visto que tinha essa previsão. Eles vão sair da OMS. Os documentos oficiais dos Estados Unidos vão denominar o Golfo do México o Golfo da América. Isso aí, inclusive, tem um vídeo que a hora que ele lança isso, a Hillary Clinton começa a dar risada. Designou os cartéis mexicanos, venezuelanos e centro-americanos como organizações terroristas. Maravilhoso isso daí. E eu parece que vi no Twitter, não me inteirei sobre isso, mas parece que ele realmente vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Acabou de sair aí, ó. Cara, impressionante. Muito louco, né? Põe no Google Maps aí, escreve aí, Golfo do México, pro pessoal ver. Vamos no Maps. Ou não, vai no Imagens, né? Melhor no Imagens. Vamos ver se tem umas imagens bonitas, ilustradas. A origem dos Estados Unidos, tá? Ela começa ali, eu tô olhando aqui à minha direita. Você tá olhando no celular, espero que não esteja espelhado. Está mais à direita, está mais a leste... exatamente onde está aí, que são as 13 colônias. O que são as 13 colônias? Quando os europeus chegaram na América do Norte, obviamente eles não chegaram pelo outro lado. Eles chegaram pelo lado leste dos Estados Unidos, certo? E ali se formaram as 13 colônias e os caras foram tão abençoados, vamos chamar assim, porque ali você tinha 13 rios que corriam de leste a oeste, né? Rios navegáveis. E você tinha alguns rios que corriam na costa de norte a sul. Então é perfeito para o transporte de coisas. Os caras chegaram num lugar que é basicamente um paraíso do que eles queriam. Outra coisa, você tinha ali um clima muito parecido, porque é na mesma zona, né, na zona temperada, um clima muito parecido com o clima europeu. Então você tinha condições de solo, você tinha condições de previsibilidade do clima iguais às da Europa. Então os caras chegaram e basicamente eles tiveram uma expansão do próprio território, vamos chamar assim. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Brasil. E aí eu já falei esse livro assim 1 milhão de vezes aqui. É um livro obrigatório para você que quer entender o Brasil, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz que uma das coisas que moldou o Brasil como ele é a diferença de clima da Europa para o Brasil, porque quando o europeu saiu da Europa e chegou aqui no Brasil, é tudo diferente, clima imprevisível, faz sol de manhã, faz frio de manhã, meio-dia tá um calor do caramba, às 6 horas da tarde tá meio esquisito, à noite faz um frio, e aí tudo é diferente, tudo muda tudo. E aí o que aconteceu com os Estados Unidos? Eles foram vindo ao oeste, inclusive uma coisa engraçada de você pensar é o seguinte, o tal do Velho Oeste, né, que foi a expansão dos Estados Unidos para o oeste, eles foram encurralando os índios americanos que ali viviam, ocorreu mais ou menos na mesma época da Era Vitoriana. Né? A gente tem uma impressão de que a Era Vitoriana é muito mais antiga e que o Velho Oeste é muito mais moderno. E não é, eles aconteceram mais ou menos... Eu não sei se estou falando besteira se é da Era Vitoriana, acho que é. Eu vi no Instagram esses dias, numa página Curiosidades Históricas, né, que alguma rainha vitoriana viveu no mesmo período que uma grande figura do Velho Oeste. Isso é caramba, né? É muito louco. O que acontece? O que eles fizeram? Eles foram indo ao oeste e eles chegaram no rio Mississippi. E o rio Mississippi foi uma descoberta gigantesca para eles, porque é um rio, uma bacia, né? Vamos chamar assim, que cruza o meio dos Estados Unidos de norte a sul. E os caras já tiveram uma visão estratégica. Eles falaram, mano, nós precisamos dominar o território da nascente desse rio até ele acabar. Esse rio tem que ser totalmente... Essa bacia tem que estar totalmente dentro do país que a gente vai construir. E teve guerra, teve não sei o que lá. E eles conseguiram isso. E eles foram indo cada vez mais para o oeste. E quando eles foram descendo, né? Quando eles chegaram ali na parte do Novo México, Arizona, no Texas ali, você tinha um clima já bem diferente e você tinha ali grande parte desse território sendo do México. Então alguns lugares eles conquistaram, né? E alguns outros lugares eles compraram. Eles compraram do México e eles tomaram ali para si. O que acontece nessa região, inclusive quem assistiu Breaking Bad sabe que a cidade de El Paso, né, é considerada no Breaking Bad uma cidade muito perigosa. Inclusive um dos policiais, eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, um dos policiais, quando ele é transferido para El Paso, ele fica com medo. Ele é um cara corajoso, né, eles vivem lá
na cidade dele, em Albuquerque, né? Que é no Novo México, eles se dão super bem. Quando ele é transferido para El Paso, ele fala, puta, não, El Paso já é outro nível, o cara começa a ficar com medo, né? E realmente existe isso. Essas áreas fronteiriças são áreas perigosas e são áreas bem diferentes, certo? Volta lá então na mudança do nome. Eu não vi ainda argumentos, né? Ah, tem que ser, tem que não ser, mas eu entendo até eles querendo chamar de Golfo da América, né? Então, desce aí, vamos lá. Designou cartéis mexicanos, revogou os decretos de Biden que exigia que famílias que pediam asilo e refúgio fossem mantidas juntas. Isso aqui é um desincentivo, vamos chamar assim, a você pedir asilo para sua família inteira, né? Decretou que a crise de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos constitui uma invasão, termo usado na Constituição para invasões de guerras, e que qualquer pessoa considerada como parte dessa invasão pode ser removida fisicamente dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, sou absolutamente a favor disso. Determinou a suspensão da participação americana no acordo da OCDE para evitar a evasão tributária, Global Tax Deal. Caramba, mano, primeiro dia o cara já tá né? Dá uma interpretação à 14ª emenda da Constituição americana que exclui de cidadanias jus solis para 1. Filhos de imigrantes ilegais, 2. Filhos de não imigrantes como turistas e estudantes. Ou seja, a política de imigração dos Estados Unidos vai se tornar bastante rígida. E, novamente, eu acho isso muito correto. Ele tá fazendo literalmente o que ele falou que ia fazer e dane-se, velho. É isso aí. Acaba com os subsídios federais a carros elétricos, entre outras medidas de incentivo a esse tipo de tecnologia. E aí eu vou expandir um pouco esse tópico aqui. Por que os Estados Unidos estão entendendo a eletrificação da frota como uma coisa não tão bem sucedida? Vamos entender. Primeiro lugar, você tem que entender que o grande incentivo de você ter uma frota elétrica é da descarbonização da produção de energia para aquele carro andar, né? Quando você tem um carro a gasolina, por exemplo, você elimina gás carbônico do escapamento, se a queima for completa, e isso significa colocar mais carbono na Terra, na atmosfera. O problema é, quando você tem uma energia elétrica sendo usada, ela não necessariamente, no momento do seu uso, está eliminando carbono. Então, o carro elétrico, quando ele está andando, ele não está eliminando carbono. Porém, para você carregar a bateria daquele carro, para você posteriormente usar aquela energia elétrica, a matriz energética utilizada importa. Então, se você, por exemplo, carrega aquela bateria elétrica através de hidrelétricas, que é o que acontece no Brasil, predominantemente, né, nós criamos energia elétrica a partir de hidrelétricas, que é uma energia considerada verde. É óbvio que tem impacto ambiental, é óbvio que não é 100% maravilhoso, mas se considera uma energia livre de emissão de carbono. Então, beleza, então o carro elétrico passa a ter sentido. Quando você está nos Estados Unidos e a base energética, a matriz energética, é termoelétrica, que é basicamente queima de carvão, não faz sentido, porque inclusive durante transformação de energia você perde, tá, eficiência. Então, se eu tenho lá energia térmica, que é a energia do carvão, sendo convertida a outra energia térmica, né, que é a água evaporando. A água evaporando sendo convertida em energia mecânica para gerar uma turbina, e essa turbina sendo convertida em energia elétrica, você tem uma perda desse processo. Então você acaba jogando muito mais carbono na atmosfera para produzir energia elétrica do que se você usasse, por exemplo, hidroelétrica, ou se você tivesse, por exemplo, um carro a álcool, né? Então olha só que interessante, um carro a álcool, um carro movido a álcool, ele é mais ecologicamente correto do que um carro elétrico que é abastecido através de uma energia termoelétrica, entendeu? Então, em primeiro lugar, isso já não faz sentido. Em segundo lugar, existe uma outra questão. Eu vi aquele, qual é o nome dele mesmo? É Sérgio Habib o nome dele? Ele manja muito dessa questão de carro. Ele disse o seguinte: onde que o carro elétrico faz mais sentido? O carro elétrico faz muito sentido na China. Por quê? A China consome muito petróleo, tá? Consome muito petróleo. O problema é que não só a China não produz quase petróleo, como o petróleo que chega na China chega através de caminhos que são dominados por países ocidentais. Então, quando você olha a China e você vê de onde vem o petróleo, né, eu não vou lembrar exatamente, mas se não me engano, ele passa ali pelo norte da Austrália, ele vem de navio, passa pelo norte da Austrália, e ele passa em alguns estreitos que são dominados por porta-aviões americanos,
né? Isso não significa que tem que pagar tarifa, nada. Mas, no caso de uma crise geopolítica, onde os Estados Unidos falem, nós vamos fechar aqui o abastecimento de petróleo para a China basicamente fala, fudeu, nós não temos como continuar produzindo. Então, o que esses países fazem? Primeira coisa que esses países fazem, eles fazem uma reserva de petróleo. Então, os caras basicamente estocam petróleo. Eles literalmente estocam petróleo. Eles falam, cara, a gente tem que ter uma reserva para que, se der problema, a gente não pare a nossa vida, porque a nossa matriz energética está apoiada em petróleo. Então nós vamos guardar petróleo. Só que a China é tão grande, que as reservas de petróleo custam caro, porque você precisa manter aquilo, né? Para você guardar petróleo, não é só você comprar o petróleo e guardar. Você tem que ter a manutenção do ambiente onde você vai guardar aquele petróleo. Então, aquilo é um ativo parado. E você precisa pensar em longo prazo e na substituição da sua matriz energética. Qual que então é o cenário chinês? O cenário chinês o chinês queima muito petróleo, o petróleo passa por um lugar onde os Estados Unidos têm a chave e, essa é a parte principal, o governo manda na indústria. Toda a produção chinesa é coordenada pelo governo. Lá na China você tem um ministério chamado SASAC, né? Se não me engano se escreve com SASSAC, é assim que se escreve. O que é esse ministério? Esse ministério, ele controla como a China vai produzir, quando a China vai produzir, de que jeito vai produzir tudo. Então, quando a China fala assim, nós vamos mudar a nossa matriz energética para a eletrificação da frota, você não tem estímulos de mercado para isso, você tem estímulos governamentais. Então, o governo pega um bolo de dinheiro e basicamente cria um monte de estação de carregamento. Fala para as fábricas, agora as fábricas vão investir em carro elétrico, vocês vão comprar carro elétrico, vocês vão produzir carro elétrico, as pessoas vão vender, as pessoas vão comprar carro elétrico, nós vamos eletrificar a frota. E o cara não vai ficar na mão, porque ele está dentro de um planejamento onde o Estado manda em tudo. Então, desde a indústria que faz o carro, a indústria que faz a bateria, a indústria que faz os postos de carregamento, as licenças governamentais para você abrir um posto de carregamento, tudo isso é coordenado centralmente para que você pega o país e vira ele, nós vamos virar ele nessa direção.